pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês ao menos 10 diferenças que você vai encontrar ao alugar ou comprar uma casa no Chile em comparação às casas ou apartamentos do Brasil. E para vocês terem uma ideia também de como são essas diferenças, eu vou colocar algumas fotos aqui que não são da minha casa, mas é para vocês terem uma ideia mesmo, que às vezes só falando não dá pra entender, né? A primeira grande diferença e muito boa é que quando você compra um apartamento ou uma casa aqui na planta ainda, a construtora tem a obrigação de te entregar essa casa ou esse apartamento praticamente assim pronto para morar. Isso quer dizer que você vai receber esse apartamento, por exemplo, já com as paredes pintadas, com o piso, com os armários dos quartos, dos banheiros, da cozinha, com espelhos e até às vezes com alguns eletrodomésticos. Quando eu comprei o meu, por exemplo, já veio com a lavadora e de roupa, né? Já veio com o micro-ondas e com o fogão. Então isso é muito bom porque na verdade você entra e só se preocupa com os seus móveis e a forma como você quer decorar. Mas obviamente que isso é uma condição para móveis que você compra na planta. Se você já compra usado, aí realmente segue o protocolo padrão de que você tem que arrumar tudo, né? Fazer tudo aquilo que seja necessário para que fique do seu gosto. Segunda diferença é que as casas aqui têm a necessidade de ter ou uma calefação ou estufa, na verdade qualquer meio onde a casa possa ficar aquecida. Entre outono e inverno é realmente muito tempo de frio. O outono no Chile em média tem uma temperatura que já é de inverno, né, de muitas cidades do Brasil, exceto do sul do Brasil. Então desde o outono você já sente que é realmente muito mais frio. E são longos meses, né? Então a sua casa precisa ter um sistema de aquecimento. Geralmente vem com calefação, né, que aí tem diferentes tipos. A mais conhecida é a onde a tubulação está no piso, então ou o piso de cima do seu apartamento esquenta a sua casa, o seu também esquenta o de baixo e também deixa o chão quentinho, coisas desse tipo. E se não tem calefação, é muito comum que nas lojas tem grandes promoções assim para você comprar estufa, ar-condicionado, mas o ar-condicionado ele funciona mais pro verão mesmo, para refrescar a sua casa. O ar quente, para manter a casa aquecida no inverno, não é a mesma coisa que uma calefação. Óbvio que esse sistema de esquentar a casa no inverno, seja calefação ou estufa, vai dar uma encarecida na sua conta de luz, mas se você souber escolher bem esse equipamento, se a calefação é nova, se o edifício também é mais novo, não vai ter tanto problema assim. Na minha casa, por exemplo, a diferença é bem mínima, coisa de 10 mil pesos de diferença na minha conta de luz em todo o inverno e no verão. Então a gente não sente tanto isso porque o prédio é novo, o sistema de calefação é bom, enfim, você tem que analisar tudo isso. A terceira diferença, e eu costumo até dar risada, agora já até me acostumei, é que toda casa pode ser do rico, do pobre, da periferia, do lugar mais chique e tal. Toda casa tem banheira, tá? E é muito engraçado porque às vezes vem visitas do Brasil, principalmente as que vêm pela primeira vez e falam: nossa, sua casa tem banheira, todos os banheiros têm banheira, todo não sei o que. Gente, isso é uma coisa muito comum. É tipo assim, para um chileno não ter banheira dentro da casa é como entrar num banheiro e não ter chuveiro, sabe assim? What? Como assim não tem, sabe? Então é a coisa mais comum do mundo ter banheira. Se você não quer, se você não gosta, você manda tirar e tal, se a casa for sua, obviamente, né? Se for alugada não tem jeito, mas é bom você já saber que a maioria, assim, 99,9% das casas tem banheira. A quarta diferença, que pra mim na verdade não faz falta, mas algumas pessoas sentem falta, é a ausência de tanque na lavanderia. A maioria das casas não tem, inclusive apartamentos, não tem o tanque. Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não sinto falta. Eu tenho lavadora já com secadora, poucas coisas devido ao estilo de roupa que a gente usa, ao tipo de tecido e tal. Poucas coisas a gente precisa esfregar e tal. Pra não dizer que eu não tenho tanque, eu tenho uma pia bem pequenininha na lavanderia que não tem aquela parte do esfregão, mas é uma pia, e que me ajuda no dia a dia. Vai ver, dependendo do estilo de vida da sua casa, estilo de roupa, etc, vai ver você sinta falta. Mas é bom você saber que em geral as casas não possuem tanque, então é muito comum que as pessoas, sei lá, pano de passar no chão ou qualquer outra coisa seja lavado ou nessa pequena pia que tem na lavanderia, ou no caso de não ter nem essa pia, em balde mesmo, esfregando, e depois que você deixa aquele pano bem, trocando da água suja para água limpa, e você esfregou e tal, você manda pra máquina de lavar e termina de limpar, sabe? É bem comum que não tenha tanque. Outra diferença é que 99,9% dos apartamentos tem sacada. Ela pode ser pequenininha, ela pode ser gigante, mas a maioria tem sacada, é algo muito comum
É quase impossível um corretor vender ou te mostrar um apartamento para alugar e dizer assim, olha, a gente tem um diferencial que esse apartamento tem sacada. Não. É uma coisa assim, standard, padrão, sabe? Ter a sacada dentro do apartamento. Então é muito legal porque muitas vezes tem muita gente que tem esse sonho, né? Essa vontade de ter um espacinho do lado de fora, principalmente em apartamento, onde você sente falta de ter um quintal, você tem um espaço só seu, assim, sabe? E é muito legal, principalmente se você mora em áreas onde você tem uma vista privilegiada da cordilheira, isso é muito legal. Então é muito comum que a maioria dos apartamentos tenham sacada. A sexta diferença nas casas do Chile para as casas do Brasil é que não tem ralo na cozinha. É isso mesmo. Então, quando você quer limpar a sua cozinha, você pode passar pano, você pode jogar água e tal, mas você tem que fazer, se você quiser jogar, lavar, igual você faz no Brasil, você tem que saber que você vai ter que torcer aquela água num balde, porque não tem ralo na cozinha. E, gente, isso é muito simples de entender. Depois que você passa a morar e conhecer as coisas, você começa a entender por que que não tem o ralo da cozinha e até mesmo por que que não tem o tanque, tá? Eu vou juntar as duas coisas agora. Porque o Chile é um país sísmico. Todas as construções são feitas em base a proteger as casas dos terremotos, dos tremores que podem acontecer. Então, uma das coisas que as construções se preocupam é que evitar ter uma grande quantidade de encanamento, porque se o terremoto vem super forte, uma das primeiras coisas que estoura é a tubulação. E se você tem muitas zonas de escape da água, você acaba inundando a sua casa e o caos fica pior. Então, seguindo essa lógica, aonde o ralo é realmente necessário? No banheiro. Aonde as pias ou saídas de água são necessárias? No banheiro e na cozinha. Então, a gente pode ficar sem o tanque, entendeu? Então, as construtoras seguem essa lógica na hora de criar a casa, a planta e tal, para no fundo gerar mais conforto para você e mais segurança. A sétima diferença é que com certeza você vai notar, até mesmo se você alugar uma casa ou um apartamento vindo por turismo, é que você vai notar que as casas são um pouco mais escuras. Isso porque é bem difícil que uma casa ou um apartamento aqui tenha um lustre no centro do teto. Geralmente as luzes ou as luminárias são nos cantos do teto de cada casa. Isso também foi pensado pela questão de segurança com os terremotos. Se você deixa uma luz ou um lustre no centro da casa, no caso de balançar, aquilo pode cair e pode cair inclusive na cabeça das pessoas ou nas pessoas que estão mais pelo centro da casa, porque dificilmente uma pessoa para no canto, certo? No canto das casas, ela fica mais no centro. Por isso eles preferem luminárias menores ou lâmpadas pequenas e nos cantos dos tetos. Claro que essa opção acabam deixando os ambientes um pouco mais escuros, porque quando a luz é no centro, ela irradia mais. Quando é nos cantos, você precisa de mais de um foco de luz e com luz bem potente para gerar a mesma quantidade de luz que seria no centro. Ainda nessa onda de terremotos e de ter a proteção, né, necessária para as casas, uma grande diferença que existe é que uma das paredes dos cômodos é de concreto, mas gente, pensa num concreto assim, concreto de verdade, onde você tenta colocar um prego, um quadro e não dá. E a única forma de você colocar alguma coisa na parede é usando a furadeira, mas já sabendo que aquela bucha ou aquela broca você vai perder depois que você usar, porque realmente a parede é muito dura. Mas isso é muito bom também, porque gera maior segurança para quem mora ali, né? Isso também explica, gente, por que no Chile terremotos de 7 na escala ou abaixo de 7 não faz cair um copo, não acontece nada. Em outros países, infelizmente, com a mesma magnitude, o país vem abaixo, sabe? Porque as construções são bem pensadas. Inclusive nos apartamentos, a base da estrutura de um apartamento ou das casas é um sistema que faz com que realmente, ao balançar, o seu apartamento ou o prédio, enfim, aquele edifício em si, dê uma leve inclinada, tá? Mas pouca coisa, não pensa também que o negócio vai deitar, as pessoas já piram no negócio. Mas deu uma leve inclinada, porque isso significa que se a construção em si inclina, ela não vai ceder. Já quando não inclina, realmente o edifício cai inteiro. Então essa é uma grande diferença nas construções aqui. O tipo de parede, o que está na base, não é só a coluna que sustenta os prédios. Existem um montão de outras coisas nas construções que ajudam muito nesse sentido. A nona diferença, especialmente se você mora em apartamento, é que você vai se sentir num constante Big Brother, e aí é que as cortinas são fundamentais. Por quê? Porque tem sempre um lado inteiro do apartamento que é de vidro.
Não me pergunte por quê, talvez para, não sei, admirar a cordilheira ou questão cultural mesmo. Um lado inteiro, né, da sua casa são portas de vidro. Então imagina aí um quarto onde três lados, três paredes são paredes normais, né, tijolo e tal, e uma dessas paredes é porta de vidro. Imagina uma sala, a mesma coisa, três paredes normais e uma de vidro. Imagina uma cozinha, três paredes normais e a outra porta correr de vidro. Então um lado inteiro da casa é porta de vidro, como vocês podem ver na foto que eu coloquei aí. E esse é outro fator legal para você analisar se o vidro é realmente grosso, se ele é duplo, porque quanto mais grosso ou duplo for esse vidro, também vai te ajudar muito no inverno a que não passe nenhum tipo de vento, e isso vai fazer você gastar menos ainda com a conta de luz ao precisar de calefação, porque realmente a sua casa já vai estar de repente quentinha o suficiente para nem precisar ligar a estufa nem nada. E por último, e pra mim isso é algo maravilhoso, é que é muito comum que as casas e os apartamentos tenham bodega. O que é bodega? É o famoso quarto da bagunça. Sabe quando você tem um monte de coisa, principalmente se você já tem filhos, e você precisa guardar algumas coisas cacareco mesmo, sei lá, ferramenta, não sei. Gente, pensa aí nas suas bagunças, entendeu? E aí você não tem onde pôr. E aí elas ficam entulhadas aonde? No seu quarto, em algum, na sala, ou você de repente tem que comprar aquela cama box que abre embaixo, lotar de coisas. Aqui não, aqui eles têm um quartinho que se chama bodega e que geralmente fica no estacionamento, na sua vaga de estacionamento, se você mora em apartamento, ou num quartinho no fundo, no quintal, se você mora em casas, é bem comum. E esse sistema é tão da cultura que se você não tem, se o seu prédio de repente não tem bodega ou a sua casa e tal, e você quer uma, você pode alugar num outro prédio, como você aluga vaga de estacionamento, sabe? Inclusive empresas têm o costume de bodega, onde você também aluga para deixar, sei lá, estoque de alguma coisa, enfim. Isso é muito legal. É muito comum isso pro chileno, por quê? Porque eles têm uma vida assim, onde eles usam bastante bicicleta, então precisa ter onde guardar, tem gente que vai esquiar ou vai praticar snow, então para economizar já tem o seu próprio equipamento, então tem que ter onde guardar, então isso é muito legal. Bem, gente, com certeza podem ter mais diferenças que eu não lembrei, mas essas são as principais, espero que vocês tenham gostado de saber. E se você tem vontade de morar no Chile, ou você quer alugar um apartamento aqui por temporada, enfim, se você quer saber como aluga e como compra um apartamento, valores, imobiliárias, aonde procurar, aqui em cima eu vou deixar um link e também na caixa de descrição, onde você pode ver um post no blog com todas as dicas e tudo aquilo que você precisa analisar, inclusive documentação necessária para alugar ou comprar, se você é estrangeiro, se você já tem visto, se você não tem, enfim, todas as dicas que você precisa. Espero que vocês tenham gostado. Se você mora fora também, conta pra mim quais são as diferenças que você encontra nas casas no país que você foi morar com relação às casas no Brasil, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.